Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre clima, de qual seria o melhor mês para vir para a Irlanda. No meu ponto de vista, eu acho que o melhor mês para vir para a Irlanda seria entre fevereiro e março. Não mais além disso, não menos além disso. Por quê? Porque em janeiro ainda está chovendo muito aqui na Irlanda, em Cork, por exemplo, onde eu moro. Em fevereiro para março ainda chove um pouco, mas de março para abril já não chove tanto. Mas por que viria para primeiro visto? Porque eu viria para cá em fevereiro. Porque chegando aqui em fevereiro você consegue resolver questões de documentação, questão de casa, questão de procurar trabalho com mais facilidade. E em março, quando inicia os dias mais quentes, como o dia de hoje, um pouco mais de sol e tudo mais, você consegue ter um pouco mais de facilidade para se manter. E aí você se manteria o primeiro ano aqui com o clima quente. Pegaria o verão e tudo mais. E aí quando vai chegando agora setembro, por exemplo, que esse mês já é setembro, as árvores começam a soltar as folhas e começa a fazer frio. E eu já começo a sentir falta do meu cachecol que eu usava quando cheguei aqui, porque o vento parece que entra pelo pescoço da gente e vai lá na espinha e faz um frio, cara, mas um frio que é absurdo. Mas esse é a minha opinião. Obviamente que nem sempre a minha opinião vai ser a mesma opinião de todo mundo e cada um tem a sua. E assim, a minha opinião é sobre vir para cá e conseguir aproveitar o máximo possível. Por exemplo, agora em setembro começou o mês com mais dias de chuva do que dias de sol. E normalmente o tempo está assim e em questão de minutos começa uma ventania, porque está ventando muito agora. E aí começa uma ventania e o vento traz as nuvens de chuva, chove na tua região e de repente 10 minutos depois de chover abre o céu de novo. Então é bem louco o clima em si. Então, tipo, automaticamente você não tem um tempo muito bom nem um tempo muito firme. Fica ruim para sair, fica ruim para ir para a escola, fica ruim para trabalhar, pelo menos no meu ponto de vista, mas ainda vai piorar. E em outubro vai começar a ficar escuro a partir de 4 horas da tarde, que fica ainda pior. E em novembro começa a chuva frequente e os dias mais escuros. Em dezembro já vem o inverno bem rigoroso. Então, se eu pudesse te indicar algum mês para vir, seria entre fevereiro e março, como eu disse no início do vídeo. Esse é o meu ponto de vista, obviamente. E agora eu estou completando 6 meses de Irlanda e, assim, eu tenho meus pontos bons e pontos ruins, onde eu enxergo algumas coisas que são bem legais aqui da Irlanda e algumas coisas que são muito ruins aqui na Irlanda. Porque não existe lugar perfeito, não existe lugar onde você consegue fazer tudo. Não existe lugar onde você consegue fazer tudo, onde tudo seja perfeito, onde tudo seja as mil maravilhas. Enfim, a sensação que dá é um pouco de perda de tempo, porque eu tô aqui há 6 meses, longe da minha família, longe da minha casa, longe de tudo que eu gosto, longe da comida que eu gosto, longe de tudo que eu gosto e de todas as pessoas que eu gosto. E é uma solidão enorme e é bem difícil lidar com a solidão, mas é mais difícil ainda lidar com a situação de dividir casa. Algumas pessoas até trocam de casa por algumas vezes, 5, 6, 7, 8, 10 vezes trocando de casa. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês: não existe casa perfeita, porque, como eu disse em alguns vídeos para trás, da mesma forma que você incomoda as pessoas também vão te incomodar, porque são pessoas e não foram criadas iguais. Se você for morar numa casa onde mora você e seus irmãos, vocês vão brigar. Imagina numa casa onde mora você e pessoas que você nunca viu na vida. Então, automaticamente é natural que você vá ter algum ponto de desencontro, e o que você pode fazer é ter um ponto de equilíbrio onde você fala: não, até aqui dá para viver e é isso. Viver a sua vida
e esquecer a vida do próximo. Como eu disse, o vento de novo, aquela árvore aqui atrás de mim já mostra para vocês que está ventando bastante e já começa, mesmo com o sol, o tempo começa a ficar frio e ao mesmo tempo que eu sentia calor com 13 graus, agora eu sinto frio com 16, 17. Então é bem estranho. E quando faz 12 graus, nossa, com ventania e 12 graus, então é pior ainda, é uma sensação horrível. Mas voltando a falar dos 6 meses de Irlanda, eu sinto como se eu estivesse perdendo um bom tempo da minha vida. Eu sei que eu vim para cá com o meu intuito de aprender o inglês, eu não vim para cá com o intuito de ficar aqui o resto da minha vida e tudo mais. E quando a gente chega aqui, a gente fica apaixonado pelo lugar. Se você começa a trabalhar e ganhar em euro, então você fica mais apaixonado ainda, mas existem alguns pontos, alguns fatores que para mim são cruciais em ponto de vista. A alimentação aqui é um pouco difícil, eu acabei engordando bastante e uma gordura que não é uma gordura legal, porque eu como muita besteira, mas algumas pessoas acabam emagrecendo por comer muita besteira também, porque assim, a gente não tem tempo para poder fazer muita coisa, você estuda, você trabalha, você tem que fazer os seus trabalhos da escola, você tem que correr atrás para aprender o inglês, você tem que correr atrás para tentar falar o inglês, e aí automaticamente você está correndo atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo e não tem muito tempo para se dedicar à sua saúde, para se dedicar para comer, para se dedicar a fazer comida, a cuidar de tudo sozinho. E cuidar de tudo sozinho é uma parte que é muito difícil e independente de você saber fazer as coisas, porque assim, eu aprendi com 11, 10 anos, minha tia morava com a minha tia e minha tia me ensinou absolutamente tudo, ensinou a cozinhar, me ensinou a lavar, me ensinou a arrumar a casa, me ensinou a fazer tudo que eu precisava fazer. E depois disso eu trabalhei por diversas vezes em vários lugares onde eu precisava fazer esse tipo de coisa e já morei sozinho, mas assim, a sensação de ter que fazer tudo e ainda estudar e trabalhar é muito pesado mesmo, e você sente essa falta de estar com seus amigos, de estar com seus familiares, de estar com a pessoa que você ama. É uma coisa que, assim, é bem complicado, todo mundo sente isso, uma solidão enorme de estar aqui, e a gente começa a cogitar a ideia, né? Porque existem outras opções também, quando você pensa na seguinte opção: eu juntei um dinheiro, tá? Juntei um dinheiro durante o tempo que eu continuei trabalhando aqui, mas automaticamente quando eu tenho que renovar a minha escola, eu já perco uma boa parte desse dinheiro. Por quê? Eu não vou ter que renovar a casa, mas ao renovar a escola eu tenho que perco mais ou menos, invisto novamente mais ou menos a faixa de 1.800 a 2.000 euros novamente. Então, digamos que você conseguiu aí em 6 meses juntar 4.000, metade disso já vai para pagar a sua renovação, porque você tem que pagar aí na média, dependendo da escola que você vá, você tem que pagar aí na média de 1.300 a 1.500 euros nas escolas mais intermediárias. Nas escolas que dizem ser as melhores, de 1.800 a 2.700 euros, que para mim é fora do meu orçamento, fora de cogitação. E depois disso ainda tem que pagar mais 300 euros de um segundo visto e continuar a vida. Só que aí acontecem os pequenos poréns, que são: você pagou a escola, você pagou o curso e automaticamente já muda o tempo e você não tem mais tanto trabalho quanto você tinha no verão. E é aí que entra o ponto crucial para mim de dizer: eu vou voltar para o Brasil agora, porque não tem como continuar aqui sem estar trabalhando. E automaticamente você tem que pensar e fazer as contas e ver, 6 meses aqui eu gastaria a média de 5.000, de 5.500. Se eu conseguir economizar muito, eu vou gastar 4.000 euros aí em tempo de moradia, e se eu não tiver esse dinheiro para ficar, os caras me botam na rua. Então custa mais barato voltar para o Brasil, ficar lá no Brasil por 90 dias, que é o que a gente pode fazer, enquanto acaba o seu primeiro visto. Para tirar o segundo visto, você tem 90 dias aí entre um visto e outro que você pode sair do país e voltar.
e não ter que pagar, não ter que demonstrar novamente a comprovação financeira, e você poderia voltar de novo para poder fazer novamente um outro curso no próximo ano, próximo do verão. Mas entra um seguinte aspecto de: será que vale a pena voltar exatamente para cá? Será que vale a pena? Porque assim, existem inúmeros outros países, existem inúmeras outras cidades, existem outras experiências que você pode viver, como Malta, Austrália, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, que fala inglês, também tem curso de inglês lá. E existem todos esses outros países que você pode ir para conhecer, como você já veio para cá e já conheceu aqui. Mas a grande maioria das pessoas fica focado muito aqui, porque quando você tem que pagar a renovação, metade do seu dinheiro já vai embora, e aí automaticamente você já fica naquela de: caramba, eu só tenho mais um mês de aluguel, só tenho mais 2 meses de aluguel. Você volta a estaca zero de novo, e é uma loucura, porque você reinicia tudo de novo. E aí você tem direito a 3 vistos aqui, mas aí quando você chega no final do seu segundo visto, você vai voltar de novo a estaca zero novamente, e começa a dar aquela impressão de que você está perdendo tempo, sabe? Se você poderia fazer outras coisas. Por quê? Automaticamente, se eu tenho 3 vistos aqui, eu fico aqui os 2 anos que eu poderia ficar, e ao final desses 2 anos eu sou obrigado a sair daqui se eu não arrumar um visto de trabalho. E não, visto de trabalho não é fácil de conseguir. Não é fácil de conseguir, é bem difícil. 95% das pessoas que vêm para cá não conseguem visto de trabalho. Isso eu posso dizer pela quantidade de gente que eu vejo entrando e saindo no país frequentemente. Nas salas de aula você vê entrando e saindo gente o tempo todo, gente começando o curso, gente encerrando o curso, gente finalizando o visto. Enfim, é uma grande rotatividade de pessoas aqui. E você vê isso, você fala: cara, será que vale a pena passar os 2 anos aqui e encerrar os meus 2 anos de visto aqui e voltar para o Brasil depois desses 2 anos? Enfim, sendo que eu poderia já, com o nível de inglês que eu já estou, poderia estar investindo em um outro país, ou estar investindo de volta no meu país, ou fazer alguma outra coisa que eu poderia estar fazendo. Sim, são alguns pensamentos que passam pela nossa cabeça que deixam a gente a cogitar a ideia, sabe? E é bem complicado essa parte. Falei de alimentação, falei dos meses que eu acho que são bons de trabalhar e morar. Os melhores meses para trabalhar realmente entre março e setembro. Eu tenho alguma colinha aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha para ver se eu esqueci de alguma coisa. O que eu faria de diferente para vir para cá agora depois de 6 meses? Antes de vir para cá eu estudaria o inglês, porque se você chega aqui com inglês A2, por exemplo, pelo menos A2 Plus, A2 Plus, você já está num diferencial gigante. Se você já tem o listening, já escuta e já entende muito bem enquanto eles falam, é muito bom. Se você souber falar alguma coisa, se souber se comunicar, então melhor ainda. Então um inglês A2 Plus seria o ideal, no meu ponto de vista, para você poder ficar aqui os seus 3 vistos e conseguir trabalhar com mais facilidade, enfim. Parte de investimento eu vou falar mais para frente, eu não quero falar sobre investimentos agora. Eu vou fazer um vídeo sobre investimentos, sobre como eu fiz para vir para cá, como que eu fiz para chegar até aqui e tal, aonde que eu investi, como que eu investi, quando eu investi, como eu investi, enfim, esse tipo de coisa. Meu custo mensal aqui é em torno de 1.200 a 1.300 euros, é bem caro, bem caro. Eu ganho a média de 1.400, 1.500 euros mais ou menos, já com os descontos. E assim, não é que sobra muito, sobra o suficiente para você se manter, sabe? Tem meses que você consegue se manter melhor, tem meses que você consegue se manter menos, enfim, é isso. Qual o melhor mês para turismo aqui? O melhor mês para turismo aqui é entre maio e junho, são os melhores meses da Irlanda.
Você vai estar aqui num mês que vai ter bastante sol, o clima é bastante quente, é bem agradável para sair, é bem agradável para ir para os lugares, as ruas ficam cheias de gente, é bem legal. Deixa eu ver. Como eu treino meu inglês? Eu treino meu inglês, atualmente eu treino meu inglês com vídeos, músicas, com filmes e séries, enfim, eu treino meu inglês basicamente isso. E diferente de muita gente pensa, mas treinar com música é fácil, é difícil treinar com música. Não, para mim, eu treino pronunciation, eu treino a pronúncia com as músicas, né? Você pega aquela palavra que você não sabia e dá uma olhadinha ali e simplesmente você aprende a pronunciar aquela palavra, aprende a falar literalmente aquela palavra que você não sabia. E ouvindo, quanto mais música você escuta, mais você aprende pronúncia, né? Que é mais fácil. Deixa eu ver a importância da comunicação. Bom, a importância da comunicação é a seguinte. Muita gente pensa, eu preciso ser fluente para me comunicar com um Irish, com um irlandês, com um americano, com um italiano, Não, a importância da comunicação é que você precisa falar e entender. Ou que você precisa ser entendido no seguinte ponto. No seguinte ponto, ele está estacionando o carro aqui e ela está ajudando ele. Aí, toda hora ela falando, atrapalhando o vídeo. Mas fazer o quê? Ela tem todo o direito, eu estou no meio da rua. Enfim, o que eu estava falando? Comunicação, a importância da comunicação. Se fosse só ser bom de pronúncia, bom de fala, bom de escuta e tal, se fosse bom de tudo, não existiriam surdos, porque os surdos se comunicam com a linguagem deles, mas quando você encontra com um surdo e ele não fala absolutamente nada na sua língua, e é absolutamente nada, né? Mudo, na verdade, né? O mudo não fala absolutamente nada, ou o surdo que não escuta absolutamente nada, porque nem sempre quem é surdo e mudo, né? Mas quando a pessoa não fala, quando ele é mudo, que ele não fala, e você simplesmente está tentando se comunicar com ele, você vai gesticular, você vai apontar, você vai dar um jeito de fazer ele entender, e ele automaticamente vai fazer a mesma coisa, dar um jeito de fazer você entender sobre o que ele quer te expressar, o que ele quer falar, ou o que aquela pessoa quer conversar com você. E aqui em inglês, em italiano, em espanhol, em alemão, em japonês, em chinês, em australiano, não importa a língua que você está tentando falar, se você não sabe a língua, você ainda tem a opção de expressões corporais, expressões faciais e de se fazer entender. Porque assim, a grande maioria das pessoas pensa, eu preciso ser fluente totalmente e tal. Não, você precisa ser fluente para você estar trabalhando com o público, para você falar com o público, com alguns trabalhos em específico, você precisa ter a certa fluência. Agora, para comunicar, para você sobreviver, existem pessoas aqui que estão aqui há 2, 3 anos que não falam inglês absolutamente nada. E eu conheço pessoas assim, que se você botar para conversar, cara, eu consigo fazer ele me entender, então tá bom para mim, sabe? E não é uma pessoa ou 2 pessoas, eu conheço diversas pessoas com esse tipo de pensamento e com esse mesmo tipo de metodologia, né? Tipo, eu simplesmente consigo falar e ele consegue me entender, isso tá ótimo para mim. Porém, obviamente o meu objetivo aqui foi sobre vir estudar o inglês, vir aprender outra língua. Morar fora é um bônus, sabe? Morar fora do país é um bônus muito grande, onde você consegue enxergar no macro o que você enxergava no micro. Antes eu tinha uma visão de como era morar fora, como era estar morando em outro país, como seria e tal, que seria mil maravilhas, que seria muito interessante, mas não, tudo tem problema igual tem no Brasil, você tem problemas aqui iguais tem no Brasil, você tem problemas de bebida igual tem no Brasil, você tem problema de drogas igual tem no Brasil, criminalidade tem aqui também igual tem no Brasil, não na mesma proporção, mas também se tem criminalidade aqui e é um pouco diferente, mas existe da mesma forma que existe no Brasil. Não existe
lugar onde você possa parar e falar assim, ah, mas é 100% seguro. Não existe. Não existe esse lugar. Quer um lugar 100% seguro? Se tranca dentro da sua casa e não sai nunca mais. Você vai estar 100% seguro. Ou talvez não, né? Não existe segurança desde o momento que a gente acorda, desde o momento que você acaba de sair de casa, desde o momento que você saiu do ventre da sua mãe, desde o momento que você era um embrião no ventre da sua mãe, já não existia segurança, que você poderia ter morrido já desde lá. Então, enfim, meu ponto é esse, e é esse o vídeo de hoje. Eu tenho alguns pensamentos um pouco diferentes e vou fazer alguns vídeos a mais sobre isso. E, bom, é isso. Eu acho que deu para explicar direitinho, muito bem, o que eu penso sobre esses meus 6 meses na Irlanda. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Se você não curtiu, deixa o like também, porque ajuda muito o canal. E muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Eu vou mostrar um pouquinho das imagens da cidade para vocês, só para vocês verem como tá agora a cidade, né? As pessoas aproveitando o sol aqui do outro lado do rio, e as pombas aqui, e, enfim, o clima tá bem diferente do clima de antes. Dá para ver pelas árvores aqui, as árvores do lado de lá, as pessoas do lado de lá sentadinhas no sol. Se daqui a pouco começar a chover, a gente automaticamente vai sair correndo daqui. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E um grande abraço. Tchau, tchau.